Semana passada, no capítulo 8 de Atos, que Filipe tinha descido até Samaria, pregou o Evangelho e grande multidão converteram-se. E havia grande alegria naquela cidade, de tal maneira que eles mandaram para lá João e Pedro para lhes ministrar o Espírito Santo. E entretanto, um anjo disse a Filipe para se dirigir a uma estrada que vai de Jerusalém para sul. Na verdade, aquela estrada, pelos vistos, ia dar à Etiópia, porque um homem da Etiópia ia a caminho numa carruagem e ia a ler o profeta Isaías, mas não sabia muito bem o significado daquela palavra. Filipe juntou-se àquela carruagem, explicou-lhes o que aquilo significava, que era o nascimento e morte do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. E vimos que o eunuco creu, vimos que o princípio para uma pessoa ser batizado e ser inserido no corpo de Cristo é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Foi aquilo que aconteceu ao eunuco, porque ele perguntou o que é necessário, então o que é preciso para eu ser batizado? E o Filipe disse, é necessário que creias. E a resposta dele foi, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Ele foi batizado. Entretanto, aquele Saulo que assistiu à morte de Estevão, lá no capítulo 7, aquele Saulo ainda respirava ameaças contra os cristãos. E ficamos a saber que, na verdade, era ele que comandava as forças para matar cristãos, para apedrejar até à morte. Foi o que aconteceu com Estevão. E ele pediu cartas para ir a Damasco, para prender mais cristãos, para entrar pelas sinagogas adentro e arrastar para fora de todas as famílias cristãs, e depois mandava-os prender e muitos eram mortos. Mas, entretanto, Jesus aparece-lhe no caminho e ele fica cego. Jesus aparece-lhe e a gente vai ler, não é? E ele pergunta e Jesus diz-lhe assim, sou eu a quem tu persegues. Ou seja, ele perseguia a igreja, mas na verdade ele estava a perseguir Jesus. E então hoje nós vamos estudar o capítulo 9 e vamos ver que bênçãos é que este capítulo tem para nós, para nos exortar, para nos abençoar, para nos ensinar, para nos dar ensino, para nós sabermos andar nos caminhos de Deus. Porque o cristianismo é o caminho que nos leva à vida eterna. O cristianismo é o caminho onde nós caminhamos para o nosso Pai Celestial, para o nosso Senhor Jesus Cristo, é o caminho de Deus, é o cristianismo. Nós vemos aqui no capítulo 9, versículo 1, que diz assim, entretanto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. E, entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz intensa vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Está a ver aqui? Interessante isto, não é? Ou seja, Paulo está a confrontar o caminho, só que o caminho é de Jesus. E nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Mas, entretanto, vamos percorrer aqui este capítulo para nós ficarmos com uma ideia daquilo que ele diz, um resumo. Não vamos fazer aqui uma leitura exaustiva, mas um resumo daquilo que diz este capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Vamos então ver. No versículo 1 a 3, Paulo pede cartas ao sumo sacerdote para ir prender cristãos que eventualmente estejam nas sinagogas lá da Síria, lá de Damasco. Entretanto, Jesus aparece. No versículo 6, Jesus aparece e Paulo converte-se. E Paulo converte-se, mas ele fica cego. No versículo 10 a 19, um discípulo chamado Ananias recebe uma visão
onde Deus lhe diz para ir a uma rua chamada direita, no fundo é para ir ter com Paulo. E ele vai, obedece àquela visão e vai, ora pelo Paulo, e o Paulo que estava cego, porque aquela visão cegou Paulo, e quando Ananias ora por Paulo, caíram-lhe umas escamas dos olhos e ele começou novamente a ver. E acontece que Paulo, a partir dali, começa logo a pregar o Evangelho nas sinagogas. E agora ele que andava a perseguir os cristãos para os matar, agora é ele que é perseguido para ser morto. Olha como as coisas mudam, não é? Mas graças a Deus, porque foi assim no caso de Paulo, porque Paulo era um perseguidor da igreja, mas ele converteu-se. E já vamos ver o que aqui significa. Versículo, portanto, 10 a 19, um discípulo chamado Ananias recebe numa visão uma ordem de Jesus para ir ter com Paulo. Aliás, com Saulo. Ananias ora e Paulo começa a ver novamente. Versículo 20 diz: Paulo começa logo nas sinagogas a pregar a Cristo, que este é o Filho de Deus. Isto devem ter sido instruções que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Jesus deve ter dito: a partir de agora vais começar a pregar em meu nome. Vais começar a pregar a vinda do reino de Deus. Vais começar a pregar o Evangelho, as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Paulo obedeceu e começou logo a pregar as boas novas. No versículo 25, Paulo é salvo dos judeus. Portanto, os judeus querem matá-lo. Veja, o perseguidor agora é perseguido. Eles querem matá-lo e os discípulos de noite metem-no dentro de um cesto e com uma corda baixam-no do lado de lá das muralhas de Jerusalém e ele consegue fugir. É a providência de Deus, não é? Mas a gente começa a ver aqui um ministério do apóstolo Paulo que acaba por ser o apóstolo com mais cartas, com mais igrejas. Uma bênção de Deus, uma verdadeira bênção de Deus, um homem que perseguia a igreja, mas agora torna-se um dos maiores, se não o maior defensor do cristianismo. Então ele vai e ele leva o Evangelho por todas as partes onde pode ir. Chega a uma altura que ele e todos os apóstolos, todos os discípulos, eles conseguem levar, segundo diz a Bíblia, a toda a criatura debaixo do céu para ouvir a palavra de Deus. Versículo 26 a 31 diz: Deus continua a fazer milagres pelas mãos dos apóstolos. Deus continua a fazer milagres pelas mãos dos apóstolos e as igrejas cresciam no temor do Senhor, na união e elas caíam na graça de todo o povo, porque tinham a presença de Deus, tinham o amor de Deus ali presente e eles iam e Deus estava com eles e as igrejas cresciam. E a gente vai ver que Pedro cura um paralítico em Lida. Pedro vai até Lida e estava lá um homem que era paralítico e ele curou. Depois, mais tarde, ele ressuscita. Quando eu digo ele, não é ele, é Jesus através dele. Ressuscita uma mulher chamada Dorcas, que tinha morrido. Mas era uma mulher cheia de temor a Deus, cheia de fé e cheia de boas obras. E ela morreu e as pessoas choravam a morte dela, mas vem Pedro, chamaram Pedro, porque sabiam que ele estava ali perto, em Jope, e chamaram-no, e ele mandou toda a gente sair, orou por ela, e ela ressuscitou. Vejam o poder de Deus ali presente na vida daquelas pessoas. E as pessoas convertem-se, como é óbvio, não é? Grandes multidões ali converteram-se ao ver o poder de Deus que era manifesto através da pregação do Evangelho e através das mãos dos apóstolos. Nós vemos isso no 35 a 43. Uma discípula chamada Dorcas morre. Pedro ora e Jesus ressuscita Dorcas. Muitos em Jope convertem-se ao Senhor. Maravilha, não é? Poder de Deus. Então nós vemos que neste capítulo 9, Saulo, que depois veio a chamar-se Paulo, conversa ao Senhor, conversa de uma maneira que ele não estava à espera, nem ninguém estava à espera, mas Jesus apareceu-lhe. Apareceu-lhe porquê? Porque aquele homem era sincero. Ele perseguia a igreja, pensava que estava a fazer um bem a Deus. Então Jesus, vendo a sinceridade dele, apareceu-lhe e diz assim: olha, tu estás enganado. Agora vais começar a esforçar-te para o sítio certo, para a causa certa. E ele converteu-se. Veja que nós aprendemos aqui grandes lições neste capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vemos que a igreja não parava, vemos que a igreja continuava a pregar o Evangelho, vemos que Deus está com aqueles que o buscam sempre. Ele prometeu estar connosco sempre. E ele estava com eles
e eles viam a mão de Deus operar milagres, prodígios e maravilhas. Então, três coisas eu tiro daqui e gostaria de concluir com isto. Nem todos os que resistem ao Evangelho são rejeitados por Deus. Nem todos aqueles que resistem ao Evangelho são rejeitados por Deus. Porque Deus conhece os corações. Há pessoas que são más. Há pessoas que não querem saber de Deus para nada. Há pessoas que simplesmente não querem converter-se. Mas há pessoas que elas andam no caminho que elas acham que é a verdade. E então elas resistem porque pensam que este é o caminho mau. Que este é o caminho que elas não devem seguir. Foi o caso do apóstolo Paulo. Ele tinha as convicções dele, mas estavam erradas. Então ele converteu-se. E ele vem a chamar de esterco. Mais tarde ele vem a chamar de esterco a todo o conhecimento que ele tinha. E ele era um grande homem letrado. Ele foi discípulo de Gamaliel. E ele era um homem cheio de conhecimento. Mas ele desprezou tudo isso pelo conhecimento de Cristo, que é muito superior. Então aprendemos que nem sempre aquelas pessoas que rejeitam o Evangelho são rejeitadas por Deus, porque Deus conhece os corações. Quando nós vemos uma pessoa a resistir ao Evangelho, quando nós vemos uma pessoa a resistir e a fazer coisas más contra a igreja, nós não conhecemos o coração. Aquela pessoa pode pensar que está a fazer o melhor dela. Deixemos Deus tratar desses assuntos. Segundo, a evidência do poder miraculoso de Deus faz com que as pessoas se convertam, não é? Aconteceu em Jó e aconteceu em Lida. As pessoas viram o poder de Deus, que é que elas podiam ver mais. Elas não tinham argumentos para contradizer aquilo que era dito. Porquê? Porque o poder acompanhava a palavra, o poder de Deus. E então as pessoas convertiam-se tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em toda a Judeia, como em Samaria. As pessoas convertiam-se porquê? Porque viam a palavra e os sinais que operavam através da sua palavra. Que mais? Quando alguém persegue a igreja, é Jesus que está a perseguir, está a ver? Paulo perseguia a igreja, mas Jesus aparece-lhe e disse: por que me persegues? Olha que interessante. Por que me persegues? Mas ele perseguia os cristãos, pois. Mas quem persegue os cristãos persegue a Jesus. E se ele não se converte, se ele não se arrepende, paga caro aquilo que está a fazer. Qualquer pessoa que persiga os cristãos, que persiga a igreja, pode até fazer mal, pode até matar, mas está a contas com Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia hoje, vai colher mais tarde. Então eu espero que este capítulo de Atos tenha abençoado você, assim como tem abençoado o meu coração. O meu desejo é que nós aprendamos a cada capítulo a ser melhores cristãos, a ser melhores seguidores de Cristo e a ter vontade de orar e de falar de Cristo às pessoas que ainda não têm Jesus. Foi o que Paulo começou logo a fazer. Pois ele foi ameaçado de morte, quiseram matá-lo, mas ele já estava arrependido, ele já estava a seguir um novo caminho e foi até ao fim da vida dele. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.